1920, Detroit, Michigan. Jovem oficial naval japonês está parado em linha de montagem da Ford Motor Company, observando com mistura de fascínio e horror enquanto trabalhadores americanos produzem automóvel completo a cada 93 minutos. Ele segura cronômetro na mão esquerda, aquela que perdeu 2 dedos na Batalha de Tsushima 15 anos antes, medindo o tempo entre cada estação de trabalho, calculando eficiência, convertendo números em capacidade de produção militar. Nome dele é Isoroku Yamamoto. E o que está vendo o aterroriza de maneira que nenhuma batalha naval jamais conseguiu. Porque enquanto liderança japonesa em Tóquio está convencida de que americanos são espiritualmente fracos, materialistas sem disciplina, sociedade decadente que entraria em colapso após primeiro choque sério, Yamamoto está observando maior capacidade industrial que mundo já viu. Máquina econômica que produz mais aço em uma semana do que Japão inteiro produz em um ano, que consome mais petróleo em um dia do que Japão consome em um mês. E está percebendo verdade que tentará comunicar por 20 anos sem sucesso, que em guerra contra Estados Unidos, Japão não tem chance alguma em conflito prolongado, que única esperança é vitória tão rápida e devastadora que americanos busquem negociação antes que essa capacidade industrial seja convertida completamente para a produção militar. Se você quer entender como nação inteira pode entrar em guerra baseada em percepção completamente errada de inimigo, ignorando avisos de único oficial que realmente entendia adversário, inscreva-se no canal agora. Estamos com a meta de chegar a 1000 inscritos. E seu apoio é extremamente importante para continuarmos trazendo histórias como essa, porque o que está prestes a ser revelado provará que Segunda Guerra Mundial no Pacífico foi resultado não de ambição cega, mas de desconexão fatal entre o que um homem sabia ser verdade e o que nação inteira acreditava ser verdade, e que às vezes estar certo quando todos estão errados não é suficiente para evitar catástrofe. Para entender percepção japonesa dos Estados Unidos durante guerra, precisamos primeiro entender de onde essa percepção vinha e por que era tão profundamente equivocada. Liderança japonesa na década de 1930, dominada por facções ultranacionalistas e militares que haviam consolidado poder através de assassinatos políticos e intimidação, operava sob conjunto de crenças sobre americanos que eram aceitas como verdades evidentes, não questionadas, reforçadas constantemente através de propaganda e seleção de evidências que confirmavam preconceitos existentes. Americanos eram vistos como espiritualmente fracos, corrompidos por materialismo, sem disciplina tradicional que Bushido e Código Samurai forneciam para soldados japoneses. Democracia era interpretada como caos organizado, sistema onde falta de autoridade centralizada absoluta gerava indecisão, onde individualismo impedia sacrifício coletivo necessário para a guerra total. Sociedade americana era vista através de lente distorcida de filmes de Hollywood, gangsters, violência urbana, greves trabalhistas amplamente publicizadas, isolacionismo político que dominava anos 1930. Tudo interpretado como sinais de sociedade em declínio moral, incapaz de sustentar esforço de guerra prolongado contra adversário disciplinado e fanático. Inteligência japonesa reforçava essas crenças, selecionando evidências que se encaixavam em narrativa pré-existente. Greves trabalhistas eram interpretadas como fracasso de coesão social, não como evidência de negociação coletiva funcional. Forças armadas pequenas em tempos de paz eram vistas como fraqueza militar, não como escolha deliberada de democracia que preferia a economia civil. Isolacionismo era interpretado como covardia nacional, não como trauma de Primeira Guerra Mundial e preferência por não envolvimento em conflitos estrangeiros. E cultura popular americana, exportada globalmente através de cinema, era interpretada literalmente, como se gangsterismo de Chicago representasse valores centrais americanos, como se entretenimento refletisse realidade social completa. Era tipo de erro de percepção que analistas de inteligência competentes
deveriam ter identificado. Mas quando liderança política exige confirmação de crenças existentes, ao invés de análise honesta, inteligência torna-se propaganda, e decisões estratégicas são tomadas baseadas em ilusões convenientes ao invés de realidades inconvenientes. Mas havia um homem que entendia a verdade, e tragicamente, era homem responsável por planejar guerra que sabia não poder vencer. Isoroku Yamamoto nasceu em 4 de abril de 1884, em Nagaoka, província de Niigata, filho de família samurai que havia perdido status com restauração Meiji, época quando o sistema feudal foi abolido e Japão começou modernização acelerada. Nome Isoroku significa literalmente 56, idade que pai tinha quando ele nasceu. Escolha de nome que refletia tradições antigas em era de mudanças rápidas. Entrou na Academia Naval Imperial, graduou-se em 1904, serviu na Guerra Russo-Japonesa, lutou na Batalha de Tsushima em 1905, onde Japão destruiu frota russa em vitória naval decisiva, que chocou o mundo e estabeleceu o Japão como potência naval legítima. Yamamoto foi ferido gravemente na batalha, perdendo 2 dedos da mão esquerda, ganhando reputação de oficial endurecido por combate, mas também demonstrando capacidade de sobrevivência e resiliência que marcaria a carreira. Foi entre 1919 e 1921, durante estudo em Harvard University, que Yamamoto desenvolveu compreensão de Estados Unidos que nenhum outro oficial japonês possuía. Enquanto estava formalmente estudando indústria petrolífera americana, Yamamoto viajou extensivamente, visitando Nova Inglaterra, grandes planícies, campos de petróleo no Texas e Oklahoma, fábricas de automóveis em Detroit, siderúrgicas em Pittsburgh e Gary, Indiana. E o que viu transformou completamente compreensão de guerra moderna. Não era apenas que Estados Unidos produziam mais, era a escala de produção que tornava a comparação com o Japão quase absurda. Ford estava produzindo automóvel completo a cada 93 minutos, usando linhas de montagem que Yamamoto nunca havia visto antes. Eficiência industrial que Japão não poderia replicar. Produção semanal de aço americana excedia a produção anual japonesa. Consumo diário de petróleo americano excedia consumo mensal japonês. Números não eram apenas estatísticas, eram equações matemáticas de capacidade militar futura, porque em guerra moderna, mecanizada, industrial, capacidade de produzir tanques, aeronaves, navios, munição, combustível, determina resultado tanto quanto coragem de soldados ou habilidade de generais. E Yamamoto não apenas observou fábricas, observou pessoas. Trabalhadores americanos eram disciplinados, eficientes, competitivos de maneiras diferentes de japoneses, mas não menos efetivos. Eram inovadores, constantemente procurando melhorar processos, aumentar eficiência, maximizar produção. Eram individualistas em cultura, mas capazes de cooperação massiva quando o objetivo era claro. Yamamoto visitou jogos de beisebol, assistiu competições, observou como americanos transformavam tudo em competição, como mentalidade competitiva permeava a sociedade inteira. E aprendeu a jogar pôquer, jogo que se tornou metáfora para como entendia estratégia, leitura psicológica de adversário, cálculo de probabilidades, gerenciamento de risco, momento certo para blefar e momento certo para apostar tudo. Essas lições influenciariam diretamente como planejaria Pearl Harbor décadas depois, apostando tudo em choque inicial devastador, porque cálculos indicavam que era a única chance de vitória. Entre 1926 e 1928, Yamamoto serviu como adido naval em Washington, experiência que aprofundou compreensão não apenas de capacidade industrial, mas de psicologia americana. Teve contato direto com oficiais da Marinha Americana, observou política americana de perto, estudou mobilização industrial da Primeira Guerra Mundial, quando Estados Unidos converteram a economia civil para a produção militar em escala, que mudou o resultado de guerra na Europa.
e chegou à conclusão que aterrorizou a liderança japonesa quando expressava abertamente: americanos não iniciam guerras facilmente. Democracia torna difícil mobilizar população para conflito. Isolacionismo é forte. Mas quando americanos são atacados diretamente, mobilização é total, implacável, sustentada até vitória completa. Estudou Guerra Civil Americana, especificamente para entender capacidade americana de aceitar perdas massivas, de continuar lutando através de anos de carnificina, de sustentar esforço de guerra que custou mais de 600 mil vidas sem buscar negociação ou rendição. Lição era clara: subestimar determinação americana sob ataque era erro potencialmente fatal. Yamamoto expressou oposição explícita a políticas que levariam inevitavelmente a conflito com Estados Unidos. Opôs-se à invasão da Manchúria em 1931, argumentando que provocava potências ocidentais desnecessariamente. Opôs-se à guerra total com China iniciada em 1937, prevendo que drenaria recursos japoneses indefinidamente. Opôs-se ao pacto tripartite com Alemanha e Itália em 1940, reconhecendo que forçaria a escolha entre recuo humilhante e guerra suicida contra a aliança de potências industriais superiores. Recebeu ameaças de morte de ultranacionalistas que viam oposição como traição, foi pressionado constantemente a silenciar, e em 1938 foi nomeado comandante da Frota Combinada, parcialmente para afastá-lo de Tóquio, onde estava ficando incômodo demais para facções militaristas. Mas mesmo comandando frota, continuou alertando. Declarações foram registradas, documentadas. Posso garantir vitórias por 6 meses, talvez 1 ano. Após 2 ou 3 anos, não tenho confiança alguma. Usou metáforas tentando comunicar perigo. Iniciar guerra com Estados Unidos era roubar tigre pelo rabo. Situação onde escape era impossível, onde morte era inevitável. Cálculos eram precisos. Japão teria 6 meses de vantagem inicial. Depois, superioridade industrial americana se manifestaria. E colapso estratégico japonês seria inexorável. Mas liderança japonesa não ouviu, ou ouviu e escolheu não acreditar. Porque aceitar a análise de Yamamoto exigia aceitar que políticas de expansionismo militarista haviam colocado o Japão em posição impossível, que única saída era recuo humilhante, que nenhum líder político estava disposto a aceitar. E havia a ilusão conveniente de que Yamamoto estava exagerando, que pessimismo dele sobre capacidades americanas não era justificado, que disciplina japonesa e espírito de Bushido compensariam desvantagens materiais. Quando o embargo de petróleo foi imposto em julho de 1941, quando reservas japonesas ficaram limitadas a 24 meses, quando escolha se tornou recuar da China ou guerrear por recursos do Sudeste Asiático, decisão foi feita baseada não em análise realista, mas em esperança de que Yamamoto estava errado, que americanos buscariam negociação após choque inicial, que guerra seria curta. E, paradoxalmente, quando decisão de guerrear foi tomada contra conselhos de Yamamoto, foi Yamamoto quem planejou Pearl Harbor, operação mais audaciosa que Marinha Imperial tentou. Porque se guerra era inevitável, se havia sido decidida politicamente, então responsabilidade profissional exigia executar guerra da única maneira que oferecia possibilidade, não importa quão remota, de vitória. Choque inicial tão devastador que paralisasse frota do Pacífico por 6 meses. Tempo suficiente para conquistar Sudeste Asiático, estabelecer perímetro defensivo, esperar que americanos decidissem que custo de romper defesas era alto demais. 7 de dezembro de 1941, Pearl Harbor, vitória tática espetacular. 8 encouraçados danificados ou afundados, 2.400 mortos, bases em caos. Mas porta-aviões americanos não estavam lá. Infraestrutura crítica sobreviveu. E reação americana não foi busca de negociação, mas fúria unificada. Declaração de guerra passou no Congresso com apenas um voto contra.
Alistamentos explodiram. Conversão industrial começou imediatamente. Tudo o que Yamamoto previu estava acontecendo. 6 meses depois, 4 de junho de 1942, Midway. Yamamoto tentou atrair porta-aviões americanos para a batalha decisiva, destruí-los, completar trabalho deixado inacabado em Pearl Harbor. Mas americanos haviam quebrado códigos navais japoneses. Sabiam que ataque viria. Posicionaram 3 porta-aviões em emboscada perfeita. Em 5 minutos de violência concentrada, 4 porta-aviões japoneses foram destruídos. Akagi, Kaga, Soryu, Hiryu, núcleo de Kido Butai, que atacou Pearl Harbor. Mais de 200 pilotos veteranos mortos, irreparáveis. Exatamente 6 meses após Pearl Harbor, precisamente no prazo que Yamamoto havia previsto como limite de supremacia japonesa, equilíbrio de poder no Pacífico reverteu permanentemente. E percepção japonesa de americanos começou a colidir brutalmente com realidade. Guadalcanal, agosto de 1942 a fevereiro de 1943, foi onde ilusões japonesas sobre fraqueza espiritual americana morreram completamente. Fuzileiros navais americanos não recuaram após desembarque inicial. Não colapsaram sob contra-ataques japoneses. Lutaram em combate corpo a corpo com ferocidade que chocou tropas japonesas acostumadas a acreditar em superioridade de Bushido. Logística americana era constante. Suprimentos chegavam regularmente. Reforços eram enviados sistematicamente. Logística japonesa dependia de comboios noturnos chamados Tokyo Express. Corridas desesperadas através de águas controladas por aviação americana durante dia, perdendo navios regularmente. Tropas japonesas em Guadalcanal começaram a morrer de fome, 50 por dia de doença e desnutrição, descobrindo que disciplina espiritual não compensava a falta de comida e munição. Evacuação final em fevereiro de 1943 foi a admissão tácita de que percepções sobre fraqueza americana estavam erradas. 1943 e 1944 trouxeram evidências esmagadoras de erro de cálculo japonês. Estados Unidos produziram 50 novos porta-aviões em 1943 sozinho, número que Japão não podia imaginar igualar. Aeronaves eram produzidas em dezenas de milhares. Pilotos eram treinados através de programas que tinham combustível ilimitado, centenas de horas de treinamento, simuladores avançados. Japão estava treinando pilotos com combustível racionado, horas de voo reduzidas drasticamente, enviando aviadores inexperientes para combate onde eram massacrados por pilotos americanos veteranos voando aeronaves superiores. Exatamente o que Yamamoto havia previsto estava acontecendo. Guerra de atrito, onde superioridade industrial determinava resultado. Onde cada mês que passava, desequilíbrio aumentava. Onde derrota era questão de tempo, não de possibilidade. 18 de abril de 1943, Yamamoto foi morto em Operação Vengeance, interceptação planejada baseada em códigos decifrados, P-38 Lightning voando 1000 km através de território inimigo para abater bombardeiro G-4M sobre Bougainville. Corpo foi encontrado ainda segurando espada cerimonial, símbolo perfeito de guerreiro que lutou honradamente em guerra que sabia ser perdida. Morte foi ocultada por semanas. Funeral de Estado foi realizado. Promoção póstuma concedida. Mas perda estratégica não foi capacidade tática de Yamamoto. Foi voz que poderia ter dito, eu avisei, que poderia ter forçado liderança japonesa a confrontar realidade. Com Yamamoto morto, não havia mais ninguém com autoridade e experiência para argumentar que percepções sobre americanos estavam fundamentalmente erradas. E você, o que acha? Como nação inteira pode entrar em guerra baseada em percepção tão fundamentalmente errada de inimigo? Por que avisos de único oficial que realmente entendia adversário foram ignorados em favor de ilusões convenientes sobre superioridade espiritual? Foi arrogância cultural que impediu liderança japonesa de aceitar que materialismo americano era força, não fraqueza?
Foi propaganda tão efetiva que até líderes acreditavam em próprias mentiras? Ou foi simplesmente que recuar da China era tão politicamente inaceitável que qualquer justificativa para a guerra, não importa quão frágil, era preferível a admitir erro? São perguntas que capturam tragédia não apenas de Japão durante a Segunda Guerra Mundial, mas de qualquer nação que permite percepções ideológicas substituírem análise realista de capacidades adversárias. Se esse tipo de análise te interessa, se quer entender como percepções errôneas levam a decisões estratégicas desastrosas, como avisos são ignorados quando não se alinham com crenças existentes, inscreva-se agora. Estamos trabalhando para chegar a 1000 inscritos, e seu apoio faz toda a diferença para continuarmos trazendo histórias como essa. Porque lição de percepção japonesa dos Estados Unidos não é apenas sobre Segunda Guerra Mundial, mas sobre perigo universal de subestimar adversários baseado em estereótipos culturais, sobre custo de ignorar especialistas que entendem verdade inconveniente, sobre fato de que às vezes estar certo quando todos estão errados não é suficiente para prevenir catástrofe, apenas suficiente para dizer "eu avisei", quando já é tarde demais para importar.